já desqualifica a pessoa quanto vítima, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande quando se toca nesse assunto, quando se fala com uma pessoa sobre violência doméstica, de como acolher, de como não fazer com que ela se sinta culpada, que ela mereceu. Porque a gente tem a tendência, né, de culpabilizar a vítima em tudo. E isso é muito terrível. Um outro dado que eu trouxe aqui que eu acho importante é que assim, os números de feminicídio eles só aumentam, mas tem uma peculiaridade. Entre as mulheres brancas, ele diminui. E entre as mulheres negras, ele cresce. Juro. Ele só cresce. Por que ele só será? cresce. Então, é uma condição cultural, histórica, uma condição de vulnerabilidade que revelam esses números, esses dados. Mas isso só pode ser alterado com política pública, né? Só com política pública. E nossas vozes de mulheres negras não estão sendo ouvidas, né? E a gente tem que se atentar, tem que cobrar, porque é tudo o contrário mesmo, né? O contrário. E se a gente não tiver essa reflexão, essa luta, um dia, é bem complicado, assim. Eu acho muito difícil falar sobre feminicídio e falar como evitar, ou com técnicas jurídicas ou medidas protetivas. Eu sei que o judiciário tem uma série de mecanismos, que tem que ser 48 horas, que tem que aplicar a medida protetiva, mas eu sei também que não tem uma fiscalização, eu sei que o policial é truculento, eu sei como é o atendimento numa delegacia. Eu própria, como advogada, tenho a dificuldade de ir na delegacia, uma pessoa, um civil, que às vezes não tem o conhecimento, que vai, ele também não sabe dos seus direitos, ele não consegue fazer nada na delegacia. Então é muito difícil de tratar o feminicídio com aparatos jurídicos, porque os aparatos jurídicos, eles são enormes, é uma gama de instrumentos, mas eles sabem que na prática é diferente. O judiciário, a delegacia, ela é diferente. Então, é uma questão prévia que a gente tem que conversar, é uma questão emocional, é uma questão cultural, é uma questão psicológica, que a Fernanda vai tratar aqui muito bem, para que a gente consiga evitar. E o mais importante disso ainda, eu acho que é trazer os homens para o debate. Trazer os homens, né? Não ficar um debate de mulheres. Porque a cultura masculina é uma cultura machista, mas quem é que educa, né? Esses meninos, né? Que serão homens? Somos nós, mulheres, né? Somos nós que educamos os nossos filhos. E a gente tem que ter um olhar para ir desconstruindo essa cultura machista. Lógico que não vai ser de um dia para o outro, mas se eu, dentro de casa, ensinar meu filho a uma postura diferente, no futuro ele vai ter um comportamento também diferente. Então a mulher, ela que educa, né? O homem educa também, mas a mulher fica com a carga mais pesada. Então, está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos trabalhar os nossos filhos, né? Não tratá-los de maneira diferente, porque muitas vezes a gente restringe a menina e o menino ele pode fazer tudo. E isso só vai construindo, reforçando toda uma estrutura machista. Como se ele tivesse o direito. Que aí depois a gente não sabe lidar. Não sabe lidar com essa situação. Mas bom, acho que já falei muito, vou deixar a Fernanda falar um pouquinho. Pode, claro. Qual é o seu nome? Joia. Como? Joia. 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 Tem angolano? Só. Sim, não, pode falar. Vocês têm que se desconstruir essa cultura machista, que aparentemente é uma das causas que causa, né, a violência doméstica, que posteriormente pode causar o feminicídio, né? Eu não vou dizer que discordo ou concordo, mas eu vou dar um terceiro aqui, olhando para a Europa, que tem uma educação, os países europeus, é quase a mesma educação brasileira, pelo fato de que são as mulheres, entre aspas, que cuidam dos filhos daquela educação. Também na África é a mesma coisa, e a América, né, vamos dizer toda a América Latina,
mas o caso do feminicídio acontece muito mais grave aqui no Brasil. Fizemos uma pesquisa em países europeus e países africanos até. Eu acho que o Brasil é o quinto, né? Não sei, é o quinto, quarto Brasil país que tem mais feminicídio. Sim. Então, eu, dentro dessa conjuntura, eu assim posso dizer que a educação brasileira não é que está a falhar com os seus próprios concidadãos. Porque não se vai combater o feminicídio com leis protetivas. Já vemos, muitas leis estão aí e não são... bem, a população muitas vezes nem entende essa própria lei. Não entende. Não conhece muitas vezes não conhece Eu os seria direitos. talvez porque a aplicação das mesmas não é de forma rígida. Eu acho que ainda como tem da inibição. Não acho que é a rigidez das leis. Não é que faz com a rigidez da lei nem que vai fazer com que o cidadão cometa ou não cometa. Há um estudo que se fala agora no direito penal, que é a isenção da lei, ou então vamos dizer que alguns conceitos que a pena não dá grandes... não dá impacto. Não dá grande segurança para que a pessoa não cometa o crime. É um estudo muito complexo. Mas o que eu quero dizer aqui é, com relação ao feminicídio, muita gente confunde o feminicídio com a Lei Maria da Penha. Ela disse muito bem que ela veio para complementar. Mas essa lei Maria da Penha e feminicídio, se não tiver a cultura seguindo junto, ela não vai, cultura que eu digo, a educação, não vai, digo assim, não vai vingar. As coisas tendem a acontecer. Por que eu digo que não vai vingar? Pelo facto que, vamos aqui analisar, pelo facto que a Lei Maria da Penha é uma coisa mais casais. Mais marido e mulher. E o feminicídio é a morte de uma mulher pelo homem. Pode ser marido, pode ser um homem comum qualquer, vamos dizer, vemos nesses bordéis, no cafetal, até ao ponto de morte, muitas mulheres estão no tráfico, não é? Que são exigidas a fazer o tráfico, então acabam morrendo. Então é uma lei muito abrangente. Então o que vai acontecer? Vai afastar, pelo meu ponto de vista, a sociedade, ao invés de combater o problema com a educação, quando nós vamos ouvir um grito de um vizinho, uma que você vai logo ligar, olha, aquela mulher está sendo agredida. Você nem sabe se está realmente sendo agredida. Entendeu? Aí a polícia vai bater aquela porta, a própria mulher vai dizer, não, eu estou aqui a conversar com meu marido e não adianta chamar a polícia pelo fato que nós estamos a discutir ou então a conversar. Só que a vizinha entendeu mal. Então, vai haver um conflito social, pelo facto de que é uma lei incondicionada, a Lei Maria da Penha. Vai ter um conflito na sociedade. Então, é bem complexo esse tema. Não é um tema também de mulher negra, nem mulher branca, nem se pelo facto das mulheres brancas está diminuindo e a mulher negra está aumentando. É o facto que as mulheres brancas aqui no Brasil têm mais educação. Tem mais o quê? Mais educação, né? Educação? Educação. Educação que eu digo escolaridade, não educação Nós estamos em situação de versal. vulnerabilidade. Não estou a falar de berço, eu estou a falar familiar, mas educação que as mulheres brancas que elas conseguem ter, no facto de estar nas melhores faculdades, nos melhores colégios, não é? E os pais têm mais poder aquisitivo para estarem com os filhos e educarem melhor. Então as mulheres brancas têm mais educação em relação às mulheres negras, num termo geral. Então, por causa disso, é que sobe perante as mulheres negras o feminicídio e diminui nas mulheres brancas. Esse é o meu... Obrigada. Assim, primeiramente, eu tenho da vida de ser todos e todas, não é que se fazem presente aqui. Eu acho que é um tema bastante importante a ser discutido, mas não é um tema atual. A morte de mulheres não passou a surgir especificamente em pleno século XXI. Isso é desde o século II, IV, acredito desde a existência da própria humanidade também.
então nós mulheres sofremos. Pegando o eixo do que a Karina acabou falando, eu acho que para perceber um pouquinho sobre o feminicídio, a gente tem que trilhar o caminho dos tipos de violências que as mulheres têm sofrido. O feminicídio é o ápice, gente. É o último ponto. Mas antes do último ponto, obviamente que existem outros pontos a serem abordados antes de chegar no feminicídio. São os diversos tipos de violências existentes. Então a gente fala de violência psicológica, porque antes da mulher morrer, antes de ser espancada pelo parceiro, por familiares, não é? Antes mesmo de chegar nesse nível, obviamente ela já vivenciou outros tipos de violência, não é? Então, o que acontece? Eu vou fazer uma linha do tempo, na verdade, para ver se para depois, na verdade, chegar um pouquinho no aspecto psicológico. O que é normal e o que é patológico? O normal e o patológico. Por norma, eu vou tentar fazer uma comparação ou um estudo baseando-se em duas realidades, que é a brasileira, que eu vivo aqui há mais de 7 anos, e a realidade angolana também, gente. Então, a todo momento eu vou para Angola e volto para o Brasil. Tá bom? O que é normal? O que é patológico? É normal, na sociedade patriarcal em que a gente vive, que nós vivemos numa sociedade patriarcal, uma sociedade opressora, e eu falo na condição de mulher, não é? É normal que um homem, simplesmente o fato de ser homem, não é? Tem um poder sobre o corpo da mulher. Entende na sociedade patriarcal como o aparato estatal também. Porque quem compõe essas instituições, obviamente, são os seres humanos. Os seres humanos, na maioria das vezes, homens. E são eles que decidem também sobre a vida dos homens, das mulheres, na verdade. Percebam isso. A norma é que as mulheres sejam, de uma forma ou de outra, se submetam propriamente ao sistema. E o sistema é patriarcal, o sistema é machista. Gente, é algo que a gente tem que falar de uma forma ou de outra. É comum que o homem espanque a sua mulher, há pouco a Karina falou, porque parece que as pessoas não estejam desatentas, mas simplesmente que aquele ditado, na briga de casal não se põe a colher. Por que não se põe a colher? Porque é um quesito cultural, não é? É cultural. Se ela apanhou porque ela mereceu. E se ela mereceu, ela precisa ser punida pelo comportamento que ela teve. Eu acredito que eu não estou falando nada que seja de outro mundo, porque são questões que têm chegado na clínica, são questões que nós, como cidadãos ou cidadãs, temos observado propriamente no dia a dia. Porque a primeira coisa, quando nos deparamos com um ato de violência, é o quê? O cara não é do nada que ele chegou, fez? Não é? Que ele chegou e espancou. O que ela fez? Ao contrário de você acudir, você culpabiliza a vítima. O primeiro discurso é esse, culpabilizar a vítima. O que ela fez? Mas será que essa pergunta, o que ela fez, não é uma pergunta de que está culpabilizando, mas querer saber para que aquela pessoa chegue até a este ponto, que vamos dizer que é um ponto, né, excessivo, ele passou um processo, então você deve perguntar o que tu fizeste para que ele chegasse até a É uma pergunta que eu acho. Quando a pergunta que ela fez... Não, eu sei. Mas quando eu pergunto o que ela fez, eu estou procurando uma justificativa do comportamento dele. Exatamente. É uma forma de acusação. Talvez as pessoas pensam que é procurar isso, mas é para saber só o que aconteceu. Não corta o meu raciocínio, por favor. Não corta o meu raciocínio. E eu agradeço se puder, não é? Depois da minha explanação, ou no decorrer se surgir questões, pode anotar e depois trazer ao debate. Porque às vezes eu acabo me perdendo, gente, tá bom? Qualquer ser vivo, na verdade, e eu acredito que o mundo animal também, creio eu, que deve funcionar desse jeito. Quando você se depara com um ambiente agressivo, a primeira coisa que você faz é separar as partes. Independente do que a outra parte tenha feito ou não. Porque se você questionar o que ela fez para depois acudir, há a possibilidade de ser tarde.
Porque naquele exato momento, você se questiona, obviamente, possivelmente o cara vai pegar a faca e simplesmente vai dar a primeira facada. Em 1 minuto, as mulheres morrem em menos de 1 minuto. Então, a primeira coisa, como seres humanos, se deparaste com uma situação de agressão, separa as partes. Para posteriormente perceber o que aconteceu. Norma de segurança. Eu acho que isso é uma norma de segurança. É básico. E o que acontece? Mas não se tem isso, por isso é que eu trago o contexto cultural. Nos foi incutido, não é? Que antes de qualquer coisa você precisa questionar. Você só precisa acudir, não é? O outro ser humano, desde o momento que você se sinta comovido ou desde o momento que você acha que não tem culpa. Mas antes da culpa tem um ser humano que está sofrendo, está apanhando. Acho que a gente precisa se conscientizar quanto a isso, não é? Então, o que é normal? O normal, não é? A educação que nós recebemos, eu falo, a educação da escola, a educação da sociedade em si, também a educação em casa, é o quê? É que simplesmente existe a diferenciação de papéis. E quando os tais ditos papéis femininos não estão sendo cumpridos, não é? O outro lado, o homem tem o poder, não é? De fazer o que ele bem entender. Porque, em tese, a mulher não está cumprindo com o seu papel. E que, na maioria das vezes, os casos de feminicídio, gente, acontece num âmbito muito mais doméstico do que outra coisa. Isso, familiar, bem familiar. E, saindo um pouquinho na norma, ali eu vou viajar um pouquinho sobre a Europa, não é? Quando é que esse termo foi usado, feminicídio, não é? Foi usado no Tribunal de Bruxelas, não é? Quem trouxe propriamente pela primeira vez foi a Diana Rosa, em 1976, foi quando ela usou o termo de feminicídio, que é a morte de mulheres, o simples facto de serem mulheres. E no decorrer desses anos todos, obviamente, não podemos desconsiderar a luta do movimento feminista. Quem de nós? Muitos são contra, outros são a favor. Mas de uma forma ou de outra, é evidente que o movimento feminista tem feito, não é? Fez bastante coisa e continua fazendo em prol dos direitos das mulheres. E quando se usou esse termo, não é? Pela primeira vez, por uma mulher, não é? Tem que ser uma mulher a fazê-lo. Tem que ser uma mulher a reconhecer essas suas próprias dores. Caso contrário, passa despercebido por uma sociedade machista. Porque a sociedade em que vivemos é uma sociedade machista. Desculpa, Fernando, seria o homicídio por crime passional, que é esse termo que se utilizava até então, até 2015, era crime passional, né? E já que eu vou pegando a questão da linha do tempo, eu vou pegar mais outra linha do tempo, né, para falar de alguns casos de feminicídio. De 1993 a 2003, não é? Foi no México, mais de 400 mulheres nesse caso, indo ao trabalho, saindo de casa ao trabalho, acho que foram assassinadas. Isso foi no México, 1993 a 2003, certo? Pegando mais um outro caso, mais recente, Angola. A morte da advogada que foi espancada e depois o seu corpo foi jogado na fossa. Quem viu? Quem assistiu? Eu cheguei a ver. Quer ver? Eu vejo uma prima no ano passado. E o que aconteceu quando descobriu-se que realmente foi o marido quem a espancou e foi o marido quem a matou? A primeira alegação qual foi? Ela estava grávida, ou esteve grávida do outro, certo? Não é? Foi isso mesmo. Foi isso. Mais um outro caso. Brasil. O assassinato da menina de 19 anos, que aconteceu no dia 6 deste mês. Ela foi morta, foi queimada, mais 80% do corpo foi queimado. Por quê? Pelo namorado. Por quê?
porque foi encontrado, o namorado encontrou ela, encontrou, na verdade, o cunhado, não é? Se relacionando com ela. Transa, gente. E isso porque já tem outro histórico, que a menina foi embebedada, de uma forma ou de outra. Ela bebeu tanto, e que a primeira coisa que surgiu na mídia é o quê? Mulher foi pega no quarto com o cunhado e foi queimada. Não se pesquisou. A Record trouxe essa matéria de uma forma brutal, de uma forma mesquinha, na verdade. E sem contar que essa menina foi estuprada. Não foi um ato consentido. Não sei se vocês estão... Por que eu estou trazendo esses casos? A morte, antes da morte, antes de chegar ao culpado, primeiro tem não. Ela fez ela culpada, certo? Voltando para Angola, a morte da jornalista Semedo, acredito eu, de 50 ou 49 anos, pelo marido, ela foi brutalmente espancada até a morte. Acredito que demorou em torno de 2 horas ou mais, não é? Os vizinhos ouviram ela gritando. Só no final, depois dos gritos, provavelmente é que alguns foram lá ver o que estava a passar. Se depararam com o quê? Com um cadáver. E a primeira coisa que se diz é o quê? Que veio à tona também, foi uma explosão de ciúmes por parte do marido. Ciúmes do quê? Porque se tem ciúmes é porque tem sempre uma terceira pessoa, certo? Então vocês vão percebendo que essa cultura, esse comportamento, isso não está restringir simplesmente só um comportamento masculino. Porque nós como mulheres também fomos educadas a pensarmos a partir de um determinado formato. Gente, eu não estou só pegando... Não, são homens, não, mulheres também. Antes de qualquer coisa, não, tem sempre um porquê. Só depois que vocês, só depois que se chega à conclusão de que realmente o porquê não foi, não justifica a morte dessa mulher, a mulher já está morta, não é? Então acho que a gente precisa desconstruir essa cultura de criminalizar ou de culpabilizar a vítima. A vítima, independente do que se fez, é sempre uma vítima, gente. É vítima. Nenhum ser humano merece a morte. Existem outras formas de resolução. Não deu, não está surtindo efeito o relacionamento. Separa-se, não mata. Então acho que são coisas que vão perpetuando, são culturas que vão se fortalecendo, na verdade. E se a gente não tomar o cuidado, como a Karina disse, né, eu acho que é um exercício também de educação que nós precisamos educar e reeducar os nossos filhos. Falo filho, mulheres e homens. Os homens são formatados de um jeito, as mulheres também são formatadas de outro jeito. Então é necessário você educar e reeducar a tua filha, que independente do que você fizer, o outro não tem o direito de tirar a sua vida. O outro não tem o direito de espancar. Não é? Então, se existem as leis, se existem as normas, é porque de uma forma ou de outra para colocar o limite do que é certo e do que é errado. E, obviamente, a punição também existe no sentido de, ok, eu cometi, eu vou ser punida de acordo com o artigo tal ou de acordo com a lei tal. Não usando a punição do espancamento, não. E também, assim, eu trouxe eu trouxe mais um outro ponto, na verdade, que eu achei muito interessante, que é o círculo da violência, gente. Não é? Estou falando em violência, porque não tem como desassociar isso do feminicídio. Eu vou me desculpar, porque, resumindo as minhas palavras, eu vou deixar N coisas, eu achei a maioria das coisas muito importantes. O círculo da violência é descrito, né, como uma sequência de eventos associados a situações de agressões entre parceiros íntimos. Esse círculo acontece em 3 momentos. Primeiro momento, tensão, momento de tensão. Oh, nossa, o cara está chateado, né? Está tenso, está nervoso. Tendo atenção como... Nessa fase ocorre o episódio de violência, que na maioria das vezes a gente já conhece, são as violências psicológicas, não é? Intimidação, desrespeito, abusos verbais, nesse caso, muitos desses também, obviamente, estão associados à violência psicológica, constrangimento público,
caramba, Zen, que horror. Já te falei, emagrece, você tá tão gorda assim, e essa roupa não te ficou bem. Constrangimento público, não é? Nossa, vocês só me fazem envergonhar. Mal consegues pegar um talher falando alguma coisa do outro mundo? Não. Nossa, tipo, como tem um problema de você porque você não sabe falar? Não sabe falar? Separa. Culpabilizar, nesse caso, culpabilização da mulher, não é? Por não cumprir os papéis femininos. Isso também acontece. Não cumprir os papéis femininos. Chegou em casa, não encontrou a comida feita, começam as tensões, as agressões. Eu casei para quê? Por que eu casei, gente? Se eu casei é para encontrar comida em casa. Mas acontece, eu casei para quê? Coloco comida nessa casa para quê, afinal de contas? Por quê? Percebe? Ou, tem mais uma coisa, na verdade, que eu não só colocar comida. Tem mulher para quê, afinal de contas? Será que no acordo que nós fizemos, quando começamos a namorar, eu vou me casar, eu vou ter mulher em casa para servir? Eu sou uma servente, isso? Estou sendo paga para isso? Porque uma coisa é você ser pago, você sabe que é o trabalho que você vai executar, não é? Esse é o teu trabalho, ainda assim você tem tempo de descanso. Você tem horário de entrada e horário de saída. Você paga. Mas relacionamento é a dois. É partilha de momentos agradáveis e momentos não agradáveis, certo? Então, e essa fala, eu tenho mulher daqui. Não, você tem mulher simplesmente para partilhar. E para transar, gente, que é bom também. Segundo, a violência aguda ou explosão, na verdade, caracterizada por agressões físicas e verbais, acontece de forma mais rápida, provocando, na verdade, intensa sensação de ansiedade e medo na vítima. Esse é o momento do ápice da violência. É nesse momento que muitas acabam perdendo a vida, gente. Na segunda etapa, é o momento que muitas acabam perdendo a vida. Depois dos xingamentos do restante, vai a agressão. Pá! E depois disso tem outro momento. Esse é para as mulheres também, principalmente as mulheres de questão, por favor. Que é o momento da reconciliação. Nessa fase, o homem se arrepende e promete, fundos e fundos, mudar. Instaurando-se como meio que uma lua de mel, não é? E é momentânea, gente. Isso pode durar algumas horas, pode durar dias, na verdade. Ele ficou bonzinho, deu essa comida na cama. Depois do zumbuco, em angolano entende o termo zumbucar. Depois de zumbucar bem, não é? Depois de encher o olho, na verdade, ele vem, amor, desculpa, eu estava muito tenso, estava muito chateado, mas também você é culpada, né? Tipo, se você não tivesse comportado desse jeito, eu não teria simplesmente agido dessa forma. Tens a comida aonde? Na cama, limpa a casa, faz tudo. Momento lua de mel, não é? Deixa eu terminar, porque aí vou no momento lua de mel. O agressor mostra-se arrependido dos atos cometidos, com remorso, mas também torna-se mais carinhoso, na verdade, apaixonado, e promete à mulher não ter mais ações violentas, tudo isso. Mas o que acontece? O mais comum é que esse ciclo de violência, nesse caso, se repete e vai se repetindo, torna-se realmente um círculo. Hoje pode não fazer e torna-se vicioso mesmo. Hoje não pode fazer. E o que vai acontecer? Hoje não fez, depois de uma semana a probabilidade de acontecer do primeiro, segundo e o terceiro simplesmente. Muitas delas vivenciam isso, conta-se. Aconteceu a primeira, a segunda e obviamente venceram o primeiro, o segundo e o terceiro. Depois repetiu-se de novo o primeiro, o segundo e o terceiro, depois repetiu-se de novo o primeiro, o segundo. E depois repetiu-se de novo o primeiro e ficou no segundo, morreu. Porque o cara não teve tempo de se arrepender, porque ela já estava deitada ali. Eu não sei como é que se arrepende se for um cadáver. Mas vai ser um monólogo, né? Em meio a tudo isso, gente, eu vou falar dos aspectos psicológicos agora da violência. Gente, quando a Karina trouxe a questão do que é necessário educar e formar os nossos filhos,
pensem que o que é dito e o que é observado. Todas as pessoas que têm filhos, e obviamente nós, eu falo eu, e tem N pessoas que nasceram num círculo violento, numa família violenta, que muitas das coisas foram observadas. E a psicologia diz, a probabilidade de uma mulher que presenciou, falou mulher criança, percebe? De um ser, homem também, muitos dos homens, que presenciou no percurso da sua vida cenas de violência, na vida adulta a probabilidade de repetir. Porque ali o que é que acontece? Meio que você cria um sistema de condicionamento. Para a mulher, não, tipo, se ela me espanca é normal, minha mãe está me apanhando. E quando vai se abrir um pouquinho para a família, as mulheres do círculo familiar dela, não, isso é normal, nós também estamos a vivenciar isso. É desse jeito que acontece mesmo. Então você passa a ver que é uma coisa que vai se perpetuando e ao mesmo tempo vai fazendo com que as pessoas sejam condicionadas e o que é anormal passa a ser normal, passa a ser norma. Por isso que eu disse no princípio, é normal porque a minha mãe apanhou, é normal porque a minha prima apanha, é normal porque a minha vizinha apanhou, não é? Só não é normal porque a minha sobrinha morreu. Não era para espancar até a morte. Mas quando alguém espanca, obviamente não espanca, na maioria das vezes, para matar. A morte é consequência do espancamento. É isso que as pessoas às vezes não percebem. Quando você pega, se eu pegar a Vanessa e lutar com a Vanessa aqui, ela me insulta no momento de tensão, em momento nenhum eu vou querer matar a Vanessa, porque eu sei se ela morrer, eu vou para a cadeia, certo? Mas não, mas eu quero esbofetear a Vanessa, ela tem que apanhar. Ela insultou, ela vai apanhar, você vai ver quem eu sou. Então, tipo, são essas coisas que a gente tem que levar em conta. E são essas coisas que nós temos que combater no intuito de não se tornar algo normal. Então você cria, as sociedades violentas criam-se desse jeito, gente. É uma coisa bem formatada. É uma coisa que vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E uma coisa que a Débora falou e que eu achei muito bacana. Eu vou ensinar os meus filhos, eu vou ensinar a minha filha a não apanhar de ninguém, de nenhum homem, obviamente. Porque quando você ensinar o seu filho vai ensinar o seu neto, e o seu neto vai ensinar o seu bisneto, assim sucessivamente. E você vai ver que o círculo de violência vão se quebrando. E vão se quebrando, porque as mulheres vão se